Na formatura do meu filho, tudo parecia pequeno ao redor do que eu sentia. Os canudos voando, as luzes cortando o ar como facas de festra, o som abafado de aplausos que não chegavam ao meu peito. Eu olhava para o Tomás como se pudesse colar pedaços do passado nas mãos dele, pedaços que tivessem o tamanho certo para consertar a nossa vida. Ele estava ali, com o cabelo meio rebelde, olhos brilhando do jeito que sempre me fez acreditar que eu não tinha falhado como mãe. Atrás dele, entre rostos conhecidos e desconhecidos, vi o homem que um dia disse que eu não merecia estar naquele mundo. Mateus, meu ex. 3 cadeiras à direita, cara de quem veio apenas para ver se tinha razão. Tomás levantou-se para receber o canudo. Quando voltou, fez uma coisa que eu não esperava. Escolheu me buscar na arquibancada. Atravessou o corredor com a cara de quem leva algo precioso. Não um diploma, mas uma decisão. A escola pediu que os pais fossem ao palco. Ele me puxou pelo braço e disse, baixinho, tão baixo que só eu ouvi: Mãe, eu sei por que você fez o que fez. Não por ele, por vovó. Obrigado. Foram 4 palavras que carregaram anos. A palavra vovó fez um silêncio estranho, como se alguém tivesse cortado a música. Mateus esticou o pescoço, olhou na direção de Tomás e algo nele estalou. Não era surpresa, era reconhecimento de que tinha julgado mal. Ele se levantou sem pressa teatral, pegou seu casaco e saiu da sala. Ninguém em volta entendeu o porquê. Ninguém, exceto eu e o filho que me deu as 4 palavras. Quando a porta bateu, senti um peso que eu não sabia que tinha saído de mim. Se você gosta de histórias intensas, deixa o like e se inscreve. Tem mais vindo. Dizem que a primeira mentira tem cheiro. A minha cheirava a perfume caro e a limpeza de hotel. Um cheiro que me dizia que eu estava fora do lugar, mas que também me prometia uma ponte. Era noite de gala no Hotel Milano. Lustres pingavam cristais como se fossem lágrimas de riqueza. Eu me lembro do vestido que eu não merecia. Um empréstimo de um provador que não entendia o meu corpo. Um vestido que pendia em mim como um disfarce. Marcelo Tavares fez questão de empurrar a piada como se fosse uma chave. Olha só, a garçonete do restaurante ganhou entrada grátis. Ele riu com a plateia e eu sorri com os dentes que não queriam abrir. Foi nessa boca de risada que apareceu Rafael Almeida, com o tipo de tranquilidade que só pessoas acostumadas a comandar salas inteiras carregam. Era neuromédico, bilionário e tinha uma formalidade que chegava a ser fria. Chegou com uma sacola discreta, ou me apareceu com uma sacola discreta. Quando você está sendo humilhada, todo gesto de quem te salva parece coreografado. Ele ficou ao meu lado, não porque fosse cavalheiresco, mas porque precisava que eu estivesse ali. Carolina, disse ele, chamando pelo meu nome como quem abre um contrato. Posso falar com você? O corredor do hotel transformou-se em tribunal. Ele me ofereceu, sem pressa, uma solução prática, um acordo. Eu devia ter dito não ali mesmo. A frase ficou presa entre o mármore e minha garganta. Ele propôs pagar as contas, cuidar das consultas da minha mãe, cobrir o tratamento. Tudo em troca de uma performance pública. Uma esposa por 1 ano. Nada mais, nada menos do que isso. Era perfeitamente tecnocrata, sem espaço para apelidos de herói. Havia um contrato em um tablet, fonte sem graça, termos ogros num documento que procurou ser legal e implacável. Quando ele colocou o tablet na minha frente, a sala do hotel ficou de fora. Vi apenas a luz azul da tela refletindo nos meus dedos. O documento tinha um título seco. Uma cláusula, a 11, brilhava como uma lâmina. Cláusula 11. Caso qualquer das partes admita apego afetivo que caracterize vínculo conjugal ou qualquer expressão de sentimento além da atuação contratada, a assistência financeira será imediatamente suspensa, cabendo à parte confessora arcar com 70% das despesas já realizadas. Lido assim parecia um parágrafo, burocrático. Lido por mim, foi um mapa do que me era pedido. Verdade calculada, amor proibido, punido com a falência da minha mãe. É isso? Perguntei. Minha voz saiu sem timbre. Ele explicou com pressa de quem não quer que se perca a eficiência do trato. O acordo garantiria os melhores médicos, os melhores leitos, consultorias e uma lista de procedimentos que faria Dona Teresa ter qualidade de vida. No seu caso, é urgente, disse ele, e enfiou no meio da frase a palavra obrigação, como quem mete moeda na máquina. A proposta falava com números. Minha resposta bateu com lembranças.
Noites encostadas no corredor do hospital, Dona Teresa segurando o cobertor fino, a bexiga de soro fria na mão. Quanto valia o meu conforto? Quanto valia a vida dela? Eu pensei no termômetro que eu sempre guardava na bolsa. Um termômetro barato, com aquela linha vermelha que sobe e desce como se marcasse também a ansiedade. Lembrei da primeira vez que o aparelho mostrou 38,5 graus. Eu ouvi o barulho de um mundo desmoronando. A doença da minha mãe vingou-se na nossa economia. Dívidas, negociações eternas com laboratórios. O telefone que tocava com cobranças gostaríamos de não ouvir. Havia noites em que eu imaginava que se eu simplesmente fechasse os olhos e embarcasse num trem que me levasse para longe, a conta não viria mais. Mas onde eu deixaria minha mãe? Onde eu deixaria a fidelidade às minhas promessas de filha? Rafael não sorriu. Sua mão pousou sobre a minha por um instante breve, controlado. Assine e eu me responsabilizo. Não um casamento, uma representação. Você não precisa ceder sua vida. Só precisa nos dar o rosto. Ele era um homem que sabia chamar as coisas pelo nome. A palavra representação significava ser vista, ser elegível ao olhar público, ser um espelho. Em troca, o hospital requisitado por ele garantiria a fila de especialidades. O plano privado seria contínuo. Eu olhei para o contrato e pela primeira vez pensei em todas as famílias que aceitam pagar silêncio com presença. Não romantizei a oferta. Era mercadoria e misericórdia junto, uma balança que me pesava. Eu também sabia que aceitar seria me colocar sobre uma lente. A elite me observando enquanto eu segurava a mão que dava soro à minha mãe. Era a performance de alguém que pertence a um mundo que não era o meu. Eu teria que aprender a sorrir com a boca e a mente alheia. Patrícia, a assistente de Rafael, explicou a logística. Viagens, eventos, presença constante. As datas embaralhavam com os horários das consultas. Tudo parecia possível se eu aceitasse o preço. Naquela noite, antes de assinar, fui visitar minha mãe. O corredor do hospital cheirava a sopa fria e higiene. Dona Teresa dormia com o lençol puxado até o queixo, cabelo ralo sobre o travesseiro. O termômetro no braço marcava 37,8 graus Celsius, febre leve que, sem tratamento prolongado, poderia subir. Ela abriu os olhos e me reconheceu com a lentidão dos sábios. Minha filha, sussurrou. Eu encostei a testa na dela e senti que as promessas se dobravam no meu peito. Assinar significava que eu trocaria uma parte da minha liberdade, mas a alternativa era que a dívida desse um nó em nossos dias, até que não restassem lembranças senão boletos. Pensei no Tomás aprendendo a amarrar o cadarço, em como ele gritava quando eu colocava a roupa no lado certo do corpo. Pensei que se eu pudesse comprar tempo, apenas tempo, talvez pudéssemos respirar outros anos. Voltei ao hotel com a caneta na mão. A caneta era pesada como uma sentença. Rafael a segurou por um segundo como se perdesse a paciência com o gesto simbólico. Sinaliza tudo, disse Patrícia, não com crueldade, mas com a eficiência de quem já tratou com vidas como projetos. Eu respirei, escrevi o meu nome e, ao assinar, vi no reflexo do tablet um reflexo distorcido de mim mesmo, uma imagem com esperando e receio estampados. O cartão que ele me deu depois tinha um design frio, nome, função, telefone. Rafael Almeida, neurocirurgião, e abaixo um e-mail Pro. Estava dobrado no bolso do meu casaco como se fosse um bilhete de passagem. Rolaram nas semanas seguintes eventos, jantares de arrecadação, fotos forçadas com sorrisos para doações. Eu fui aprendendo a caminhar com o vestido certo. Fernanda e Júlia, as estilistas e maquiadoras, trabalharam em mim como quem restaura uma pintura. Camadas, pinceladas, correções. Senti a pele se acostumando ao luxo enquanto a alma se acostumava ao peso da mentira. No hospital eu continuava sendo filha. Os médicos vinham e iam. Dr. Paulo Mendonça batia na porta com aquele ar de quem sabe de medicina, mas não da vida. Ele explicou os riscos com clareza, falou de protocolos, de fisioterapia e de pequenas vitórias que demoram a se transformar em história. Havia injeções, mudanças de medicação, admissões e alta. Em todas as vezes que saía da unidade e caminhava por corredores que cheiravam a avental e café frio, eu sentia um pouco menos do frisson do salão e um pouco mais do peso do contrato. Rafael, no público, era calculista. Em privado, ele era uma máquina com fissuras. Ele sabia o tempo exato para colocar a mão no meu braço em frente às câmeras. Sabia a piada leve a ser dita ao lado dos filantropos. Mas quando eu corria até o hospital às 3 da manhã e encontrava seus olhos no corredor vago, havia uma hesitação que não se dava nos eventos. Uma vez,
Ele segurou a minha mão na linha ultrassom do leito, olhando a placa com o nome da minha mãe e o número do prontuário, como se dissesse a si mesmo que aquilo lhe doía mais do que a maioria das pessoas. Não era heroísmo, era alívio de ver o trato funcionando, e talvez uma faísca de algo que não estava no contrato. Houve uma noite em que minha mãe teve febre alta. O termômetro marcou 39,2 graus Celsius. Eu tremi e me sentei no banco do corredor, instantes antes de Rafael entrar, como se ele pudesse, com a mera eficácia de sua presença, baixar a temperatura. Ele veio com um calmante curto e uma serenidade que parecia ter sido polida em anos de decisões. Ela vai responder, disse ele, e havia uma promessa sem palavras. Eu queria acreditar, e acreditei. Essa crença me fez aceitar convites sociais que me deixavam vazia por dentro, porque vazia é às vezes a condição necessária para se manter viva a outra pessoa que você ama, mas não foi gratuito. Cada sorriso, cada foto era parte do pagamento por uma cirurgia, por um mês a mais de medicação, por cuidados que eu não podia arcar. As pessoas começaram a comentar. Amigos de universidade que eu não via há anos mandavam mensagens com um misto de admiração e curiosidade. Alguns seguidores nas redes elogiavam a transformação, outros balançavam a cabeça com reservas. Mateus, por sua vez, não apareceu por um tempo. Ele tinha sumido quando as contas apertaram, uma reação que me doeu não por orgulho ferido, mas porque eu esperava que ao menos alguém que um dia foi parte da nossa história tivesse a decência de entender. Quando ele reapareceu naquela plateia na formatura, a entrada dele foi um corte na pele que eu já havia acostumado a sentir. Havia também coisas pequenas que me mantinham humana. Um cartucho de café morto na cozinha, risos de Tomás no domingo pela manhã quando eu queimava o omelete, o sol que encontrava um ângulo na varanda. A minha vida inteira começou a se equilibrar entre compromissos do contrato e o cotidiano que eu tentava preservar. Era uma corda bamba. Certa vez, Rafael deixou cair um objeto que eu jamais pensei ver em suas mãos. Um bilhete rasgado com uma citação marcada por Fabiana. Fabiana Costa era nome conhecido, ex-mulher dele, autora de um livro que já havia mexido com reputações. Havia algo de cortante em suas linhas. Proteja a verdade, dizia uma frase sublinhada. Quando o papel tocou o chão, eu o recolhi e senti o gosto amargo do medo. Eu sabia, de histórias que circulam em alta sociedade, que ex-cônjuges com talento para a escrita podem transformar segredos em manchetes. A partir dali, comecei a perceber que a performance pública viria com riscos invisíveis. Mas havia também momentos em que o trato parecia dar espaço para a humanidade. Numa reunião extensa sobre filantropia, Rafael falou, não para a mesa, mas para mim, sobre a pressão que sentia em comandar expectativas. Eu aprendi a controlar a superfície, disse. É tudo superfície, Carolina. A frase caiu como um acorde menor. Nós rimos, e naquele riso descobri um pequeno terreno comum. Não era amor, era reconhecimento. Enquanto isso, a cláusula 11 pulava em minha cabeça como um lembrete que não permitia complacência. Tinha noites em que, sozinha, eu recitava as palavras, como se pronunciá-las amainácio erzo. Se confessar apego, 70%. Era uma cláusula que também servia para mantê-lo seguro. Não era só meu risco. Era uma munição que poderia ser usada contra qualquer demonstração espontânea. Saber que algo tão antigo e íntimo poderia ser convertido em texto jurídico me deixava com uma raiva que eu não sabia onde depositar. As primeiras semanas foram um treino de sobrevivência social. Eu aprendi a perguntar o que se perguntava em jantares. Aprendi a rir quando precisava rir. Aprendi a usar a mão esquerda para segurar o copo quando precisava simular distanciamento de pessoas barulhentas. Mas aprendi também a medir o impacto disso na minha mãe. Cada pequena vitória dela no hospital era uma coluna a mais no arranha-céu da nossa segurança. Eu costumava encostar a bochecha na dela e pensar, há ocasiões em que a mentira é travestida de virtude por um motivo nobre. E havia ocasiões em que uma mentira, por mais nobre que seja, corrói a alma. Uma noite, de volta ao nosso apartamento apertado, o apartamento que nunca mais teria os móveis que sonhei, Mateus cruzou a minha mente como uma sombra comprida. O que ele pensaria se soubesse que fui eu quem assinou, que vendi uma parte do meu silêncio em troca de cuidados? Ele me chamou de orgulhosa quando fomos jovens. Eu chamaria aquilo de sobreviver. Quando ele saiu da sala na formatura, eu não senti vingança. Senti que uma cicatriz que eu cultivara em segredo finalmente foi vista por alguém que tinha lhe dado sal. Não foi uma vitória cinematográfica, foi um alívio simples. O tipo de pessoa que criticava sem saber, saía.
Naquela noite, depois de um dia em que agradecimentos e sorrisos haviam sido trabalhos, sentei no sofá e olhei para o cartão que Rafael tinha me dado, para o tablet que eu havia assinado e para o termômetro que eu mantinha sempre limpo na prateleira da cozinha. O termômetro marcava a temperatura da casa, um simulacro do que acontecia por dentro. Havia gelos que derretiam devagar no freezer, e eu pensei num gelato que vira uma vez em Milão, em um sonho que ainda não tinha vivido. A ideia de Milão me veio como promessa, uma cidade onde as superfícies também são testadas, onde se aprende a apontar para a beleza sem culpa. Mas ainda não era Milão, ainda era o Hotel Milano, e ainda era o papel com a cláusula 11 que, todas as noites, sussurrava o que eu mais temia perder. E em algum lugar no futuro, sabia que haveria uma escolha maior do que qualquer contrato. Quando fechei os olhos, escutei a respiração calma de Tomás no quarto ao lado, e lembrei das 4 palavras que ele me deu na formatura. Aquelas palavras tinham empurrado um homem para fora da sala. Só se precisava de uma verdade simples para desarmar uma acusação. Só se precisava de uma coragem pequena para fazer alguém perceber que havia julgado errado. Talvez, pensei, a única coisa que eu precisava era que a verdade fosse dita no momento certo. Mas a verdade inteira ainda estava em construção. E ao abrir os olhos, vi o cartão de Rafael brilhando sobre a mesa de centro, como se guardasse promessas e perigos numa mesma estampa. Havia, naquele cartão, a linha tênue entre salvação e cadeia. Alguém bateu à minha porta naquela noite. Quando atendi, Patrícia estava lá com um envelope. O selo tinha o nome do jornal que circulava entre figuras públicas e dentro uma folha com letra que eu não podia decifrar de imediato. Havia uma manchete parcial já visível. Exclusive, Memórias de uma Esposa. E embaixo, uma nota. Lembro que o sangue me bateu na nuca. Fabiana escrevia. Havia a sensação de que o futuro poderia de repente ser muito mais público do que eu previra. Sentei-me com o envelope nas mãos, e o mundo, por um momento, retornou ao silêncio antes da tempestade. A manchete parcial já havia funcionado como procrastinação, uma promessa de ruína mais tarde. Abri a folha com cuidado, como se fosse uma radiografia que pudesse mostrar não só ossos, mas intenções. Fabiana. O nome brilhava, preciso, como um bisturi que já conhecia onde cortar. Havia uma foto antiga dela com Rafael no rodapé, estilizada em sépia, a imagem de um casamento que virou argumento editorial. O artigo começava com uma pergunta: até que ponto o corpo de uma mulher serve a um projeto de imagem? E prosseguia com uma narrativa que alternava fatos públicos e suposições privadas. Descrevia o meu papel no espetáculo, insinuava que havia contratos por trás de sorrisos, e em linguagem que sabia ser venenosa, colocava em xeque a moral de quem se aproveitava da fragilidade alheia. Não era só a exposição do acordo, era o modo como Fabiana colocava as coisas no público, transformando nomes em manchete e famílias em tabloide. Havia entre as linhas admiração e raiva. Uma raiva que eu já tinha sido capaz de entender, mas que não precisava de mim para se manifestar. Pouco depois de eu ler a página, o telefone começou a tocar. Primeiro eram mensagens de amigos chocados, depois e-mails de colunistas ávidos por detalhes, e por fim o telefonema formal do Dr. Oliveira, do conselho do hospital, com a voz cautelosa de quem tenta medir cada palavra para não derrubar algo maior do que ele próprio. Rafael, precisamos conversar sobre a exposição. Há doadores que ameaçam retirar aportes. O nós subjazia como sentença. A reputação do hospital era um conjunto de linhas interligadas, e uma rachadura em uma das colunas poderia reverter recursos, afetar pesquisas, prejudicar pacientes. Quando Rafael soube, não houve pânico em alta voltagem, houve uma contenção de ar que parecia estratégica. Ele entrou no quarto da minha mãe como quem atravessa uma sala de operações, olhar firme, passos calculados. Não leia isso como verdade absoluta, disse, mas sua voz traía preocupação. A voz de um homem que sabia que mesmo se a mentira fosse desmontada, os cacos ainda cortariam. Patrícia e a equipe de relações públicas ensaiaram notas, afirmativas sem compromisso, e no mesmo dia saíram versões cuidadosamente ambíguas. Não há irregularidades conhecidas, estamos colaborando com apurações. No entanto, o rumor tem peso próprio, transborda. Na manhã seguinte, quando acordei, o mundo já tinha um novo ritmo, o das notícias que caem como chuva ácida. Os doadores começavam a hesitar.
Uma fundação italiana que patrocinava uma ala de pesquisa com o nome de Rafael pediu reunião emergencial. O conselho do hospital se dividia entre lealdade e prudência. E no meio de tudo isso, a minha mãe, nossa linha de cuidado, precisava dos mesmos exames e dos mesmos horários que ninguém queria namorar. Fabiana não apenas expôs, ela ofereceu o seu ponto de vista, e a imprensa transformou opinião em veredito. Havia trechos do seu livro que, relidos, pareciam ter sido escritos para o que viria, um misto de memórias e adjetivos que cuidavam em cinzelar reputações. Eu a teserara como antagonista me doía menos do que uma sensação de traição. Por que alguém usaria a dor pública para fazer justiça privada? Rafael reagiu de duas maneiras. A primeira foi a defensiva automática de um homem que preside mesas e não vasos, afastamento. Em eventos começou a adotar a postura editorial, aquela que eu já conhecia, braços na posição de quem não quer tocar demais. Em encontros, usava distanciamento calculado que, para mim, tinha ritmo de punição. A segunda reação, porém, apareceu longe das luzes. Faxinas de telefone às 3 da manhã para advogados, buscas por testemunhas, promessas internas de provar que aquilo tudo era manipulação pública. Ele queria controlar a narrativa. Medo e culpa cresceram juntos. Uma noite, depois de notícias que não eram necessariamente falsas, mas que também não eram inteiras, cheguei ao hospital e encontrei Rafael no corredor, diante de um quadro de avisos onde alguém havia colado recortes. Ele não disse, sinto muito. Disse algo mais complexo. Eles estão ameaçando cortar a linha de pesquisa. Se isso acontecer, não será só reputação. É equipamento, é leito, são vidas. Houve a admissão implícita de que meu contrato era, para ele, instrumento e risco ao mesmo tempo. Eles vão nos forçar a distanciar oficial e publicamente, completou, olhando para mim de um jeito que não sabia bem dividir entre comando e pedido. A primeira vez que o vi realmente perder o compasso foi quando uma colunista ensinou que todo o meu papel havia sido pago pela administração do hospital. Rafael, que sempre moveu montanhas com uma palavra, ficou sem saber o que dizer publicamente. Em privado, telefonou para Patrícia com a voz cortada. Fazer o que for preciso, mas nada que comprometa a segurança dela. Eu ouvi, do lado de fora do quarto de recuperação, quando ele prometeu diante de alguém que podia traduzir jurídico em fato. Eu garanto que, qualquer que seja a decisão, Dona Teresa terá cuidados até quando for necessário. A hesitação no fim da frase denunciava que ele pensava em prazos, em cláusulas invisíveis. A pressão aumentou até transbordar. Um vídeo de um jantar onde eu aparecia abraçada a Rafael foi editado e distribuído com legendas maliciosas. Protegido pelo anonimato da rede, alguém começou a perguntar se eu era apenas peça de cena, se havia sido comprada por silêncio e generosidade. Ao mesmo tempo, amigos e conhecidos que antes aplaudiam começaram a me olhar com curiosidade curta e com a reserva que o julgamento público impõe. Mateus sumiu novamente, e sua ausência doeu, aliás, como uma marca que se abre quando menos esperamos. Não posso dizer que tudo foi tempestade sem remanso. Houve gestos de solidariedade, bilhetes, telefonemas de pessoas que me viam como Carolina, não como personagem. Um médico do conselho veio até mim e com firmeza simples disse: se houver algo fora da lei, queremos saber. Se houver apenas um acordo privado que ajudou uma mãe, também queremos entender. Mas isso não pode colocar em risco o tratamento. As palavras soavam corretas e frias ao mesmo tempo, uma balança que me pesava pouco consoladora. Foi em meio a esse calor febril que veio a viagem a Milão. Não foi uma fuga, ao menos não totalmente. Era uma obrigação de presença, uma gala para angariar fundos que agora eram mais necessários do que nunca. Rafael sugeriu que eu fosse. A razão era óbvia. A presença pública podia neutralizar certos rumores. Eu fui com o saco de roupas adaptadas, com o termômetro na bolsa e com a sensação de que um pedaço de mim havia sido emprestado à noite. Milão, quando se revela, faz isso com acabamento, fachadas polidas, vitrines que não pedem silêncio. Lembro-me do cheiro do gelato, doce e fresco, no frio da praça onde o evento acontecia. Sentamos numa mesa pequena, no lado que não aparecia nas fotos oficiais. E ali, com o toque ordinário de um sorvete, falamos de coisas que não cabiam nas notas de imprensa.
Ele me contou pela primeira vez da infância de como sua mãe, Helena, exigiram um tipo de ordem que reverberava até sua escolha de casar. Perdi casamentos por não ter permitido a fragilidade, confessou, e a palavra fragilidade soou como reluzente. Eu falei de Dona Teresa, do termômetro, das noites em claro e do dia em que me senti proibida de chorar em sala pública. Havia uma proximidade que não vinha do contrato, vinha de uma tarde sem câmeras, de gestos pequenos que a imprensa não veria e que, no entanto, constituíam nossa humanidade. Chegou então o quase beijo. Estávamos frente a frente, e por um segundo vi a sombra do que poderia ser sem os papéis. Nossos lábios se tocaram só de leve, um toque que incendiou medo e desejo ao mesmo tempo, mas nenhum de nós cedeu totalmente. A cláusula 11, como uma música de advertência, tocou no fundo das minhas lembranças. Se aquilo se tornasse verdade, a vida da minha mãe poderia acabar. O momento terminou com um riso curto, embaraçado, e um gelato que escorreu pelo canto do copo. Milão havia nos mostrado possibilidades. Milão, porém, não apagara o risco. O que veio depois foi previsível e cruel. Fabiana publicou um capítulo que transformava questões privadas em argumento. Alinhou datas, personagens e frases. Criou uma narrativa onde eu era o artifício e Rafael era o homem que contratara aparências. O tabloide fez o resto. Enquadrou o escândalo no formato que dá cliques. Nada do que eu pudesse dizer naquele momento mudaria aquele impulso inicial. A imprensa é uma máquina que adora o primeiro som de queda. Era hora de um desenlace que me assustava mais do que qualquer manchete, o contrato. Rafael apareceu no nosso apartamento com um envelope de papel timbrado, passos curtíssimos, olhos que traduziriam a luta entre prudência e sentimento. Eles querem medidas drásticas, disse ele. O conselho pediu uma retratação pública. Eu preciso que você colabore mostrando que isso foi uma colaboração mútua, não exploração. Eu entendi a jogada. Ele queria moldar a narrativa para salvar a instituição. O gesto, porém, vinha acompanhado de algo mais sombrio, uma proposta de afastamento, ou caso não fosse aceito, a ativação da cláusula que cortaria o suporte. Naquela noite, com minha mãe deitado e o termômetro marcando uma febre instável, eu não consegui dormir. Pensei nas implicações. Aceitava me tornar a imagem servil para proteger a saúde de Dona Teresa, ou eu negava o papel e corria o risco de ver recursos irremediavelmente cortados. Havia uma exigência que eu não esperava. Rafael, em sua tentativa de proteger-se, havia enviado à assessoria uma minuta que, mal escrita, poderia ser interpretada como tentativa de rescisão do contrato por minha parte. Ele estava entre o medo do tribunal social e o desejo de redimir as coisas, e qualquer decisão seria uma facada em alguma coisa que eu amava. A tensão chegou ao limite quando, numa tarde elétrica, recebemos a visita de um advogado do conselho, um homem de voz lisa e olhar calculado. Ele prorrogou a frase mais letal. Se este acordo comprometer os interesses do hospital, teremos que cortar. A frase veio com uma planilha e com uma sensação de que existiam lugares onde nem o amor chega. Eu pensei em rasgar o contrato, em cuspir público e dizer que o fiz por amor. Imagina-se que uma confissão pública poderia lavar a vergonha. Mas a cláusula 11 era astuta. Quem confessasse por amor teria um preço a pagar que eu não poderia pagar. Foi então que a cláusula se tornou algo mais do que um parágrafo, tornou-se um muro entre nós. Os dias que se seguiram foram de diálogos curtos e de longas noites em claro. Rafael, que tentava articular uma saída com o conselho, tomou a decisão que poderia salvá-lo legalmente e, ao mesmo tempo, ferir-me. Fez movimentos nos bastidores para enquadrar a situação como erro de interpretação. Havia conversas de corredores com o Dr. Oliveira, telefonemas com um sócio do hospital e a presença constante de Patrícia, que, com eficiência, tentava limpar os estilhaços. Eu não era negligente aos jogos de poder. Sabia que quem tem bolso e influência controla narrativas. Mas havia algo que aprendi ao longo de semanas. Não há controle absoluto quando o coração se envolve. Ele veio ao meu apartamento naquela tarde com as mãos encharcadas de decisões e me encarou de frente. Carolina, disse, e eram as 3 sílabas mais assustadoras que conheci. Eu não quero perder isso, nem você, nem sua mãe. Mas preciso que entenda, se for preciso, eu vou tomar medidas que pareçam duras. O que me aterrorizou não foi a frieza da fala,
mas o fato de que ele realmente considerava usar os termos que poderiam destruir nossa ponte. O quarto do hospital parecia encolher diante de minhas escolhas. Eu pensava no termômetro e em como, muitas vezes, a medicina é um jogo de probabilidades, onde a intervenção certa aumenta a chance, não garante o futuro. Eu precisava de um plano que não dependesse da minha boca confessando amor, mas que garantisse os cuidados de que minha mãe necessitava. Fui para a mesa, peguei o tablet com o nosso contrato e olhei para a cláusula 11 com uma raiva que me deu clareza. Aquilo era uma ameaça contra a minha humanidade, não apenas um instrumento jurídico. Chegamos então ao que parecia inevitável, o confronto no escritório. Não foi cerimonial, foi uma colisão. Eu entrei e o encontrei com os papéis espalhados, olhos escuros por dentro e um silêncio pesado. Começamos a falar, rápido como quem tenta ganhar terreno. As palavras atropelaram o senso comum. Ele me acusou de vazar, eu o acusava de usar silêncio e poder para me manter sob controle. O tom foi subindo, e sem que eu percebesse, a discussão não era sobre quem tinha razão, mas sobre nossa incapacidade de confiar. E foi no meio desse tumulto que aconteceu o beijo. Não foi um beijo romântico de cinema, foi um daqueles beijos que nascem da pressão, de duas bocas que precisam de algo para dizer quando as palavras já não acolhem. Era fome e desespero, a quebra de uma ordem que a cláusula 11 tentava instituir. Quando nossos lábios se tocaram, eu senti que havia um risco imenso, não só emocional, mas prático. A cláusula estava sendo quebrada, sim, era algo incontestável. Mas o beijo também expôs o outro lado. Não era só a mim que aquilo arruinaria, era a ambos. Lágrimas vieram. Eu chorei por minha mãe, por Mateus, por aquilo que o contrato havia tirado de mim. Ficamos ali, no meio da sala, com os papéis dando voltas em nossa cabeça. A lucidez retornou como um choque. Se ambos confessássemos o apego, se ambos admitíssemos o excesso de verdade, o mecanismo da cláusula poderia ser acionado contra qualquer um. Uma pergunta cortante ficou entre nós. E se ambos quebrassem a regra ao mesmo tempo? Qual seria a penalidade quando a punição fosse projetada para um confessor único? Ninguém havia contemplado esse impasse jurídico-emocional. Era, de certa forma, uma trava que a vida nos apresentava. Quem corrigiria a falha se ambos estavam feridos? Rafael olhou para o contrato, depois para mim, e por um instante viu o homem que não queria que nada que fosse humano atrapalhasse sua vida organizada. Depois seu olhar amoleceu. Não podemos deixar que um pedaço de papel diga o que nosso mundo será, murmurou. E então propôs algo que me surpreendeu pela razão. Ele faria uma transferência irrevogável para um fundo médico destinado exclusivamente aos cuidados da minha mãe. Uma medida que não dependeria de contratos de fachada, de presença pública ou de confissões dramáticas. Era um gesto grande, um recurso de quem podia mobilizar riqueza para neutralizar o efeito da cláusula, sem que eu precisasse expor meu coração como pagamento. A solução técnica veio acompanhada de outro gesto mais arriscado. Ele me ofereceu a liberdade. Eu quis, no início, ter um controle que nos assegurasse, mas não posso usar sua vida como garantia. Se você quiser ir, eu garanto os recursos e você vai com vovó. Se quiser ficar, quero que seja porque você escolheu, sem contrato. Sentir aquilo foi como ouvir um trem descarrilhar e depois acalmar. Havia ali duas possibilidades: aceitar a independência com segurança ou aceitar ficar por vontade. A coisa que mais doía era admitir que por tanto tempo eu havia confundido gratidão com dívida. Aceitei que ele tomasse medidas jurídicas que pudessem salvar minha mãe independentemente de nós. Ele chamou um advogado, fez transferências, assinou documentos que colocavam a custódia financeira dos tratamentos de Dona Teresa em um trust com o administrador de sua escolha, protegido legalmente. Colocou o dinheiro em nome do hospital com cláusulas que protegessem os recursos exclusivamente para procedimentos, terapia e medicação, com auditoria externa. Era uma garantia que um parágrafo do hospital dificilmente poderia cortar. Quando nos viramos para assinar, havia uma sensação de alívio prático, algo que a dramaturgia não costuma mostrar. Burocracia que salva. Mas nada disso resolveu o resto do terreno. A mídia, a Fabiana, a ética de ter começado um pacto. Havia ainda um custo social. Doadores que haviam se arrependido, gente que via oportunidades de lucro em nossas falhas, a sombra de reputação que ia perdurar. Fabiana, por sua vez, não deixou de ser complexa. Em entrevistas posteriores, disse que escrevera por uma mistura de vingança e verdade.
que sua caneta fora movida pela ideia de que a elite precisava ser exposta. Havia algo de legítimo no seu questionamento sobre poder e imagem, e algo de destrutivo no modo como o fez. Não a redimi por completo, nunca o faria. Mas percebi, com uma dureza nova, que os mundos não são apenas preto no branco. Depois de semanas de tensão, com documentos legais protegendo a assistência de Dona Teresa, houve uma mudança perceptível no ar. Rafa relutantemente fez declarações públicas menos defensivas. O hospital mostrou-se firme em garantir seus protocolos e discretamente manteve parte do apoio. A imprensa, que vive de calor humano, foi mudando o foco para outra história quente. A máquina seguiu o seu curso. Eu recuperei um pouco de fôlego, mas não me esqueci das cartas que o coração pode sofrer. O beijo no escritório deixou rastros, não só porque quebramos cláusulas, mas porque aquilo nos mostrara que o que começara como transação já não era só transação. Começamos, timidamente, a construir algo sem rótulos, tentando que fosse livre de contratos jurídicos. Foi preciso terapia para ambos, conversas que abriram feridas e que as cicatrizavam com lentidão. Rafael aprendeu a confessar medo, não apenas a controlar a superfície. Eu aprendi a pedir, sem transformar cada pedido em troca monetária. Foi um processo lento, com recaídas, pequenas traições de orgulho e devoluções cabisbaixas. Com o tempo, a relação que nasceu do acordo ganhou a forma do inesperado, uma escolha mútua. Não houve um grande gesto público de renúncia ao contrato. O que houve foi uma série de atos contínuos que desarmaram a lógica do acordo. Rafa transformou o que havia sido provisório em recurso permanente para a saúde de minha mãe. E aquilo constituiu a base sobre a qual nossa liberdade poderia se erguer. Naquele ato de legalidade havia um paradoxo, a fixidez do dinheiro que nos dava fluidez emocional. Os meses seguintes pareceram o lento degelo de um inverno. Dona Teresa melhorou. Os tratamentos aliados com fisioterapia e cuidados continuados renderam pequenos avanços. O termômetro ainda era a presença, porém cada nova leitura menos aterrorizava. Mateus, ele reapareceu na vida de forma tímida. Nossos encontros foram ao princípio delicados, olhares que mediam o quanto ninguém tinha direito a juíza sem história. Ele vinha sem grandes expectativas, com perguntas que pareciam buscar um lugar onde pudesse pedir perdão por ter ido embora antes. O reencontro foi custoso. Não era como se um gesto limpasse o passado. Mas, no dia da formatura do Tomás, quando Mateus olhou para mim da arquibancada, percebi que sua saída naquela noite fora uma mistura de surpresa, vergonha e reconhecimento. Não apenas de erro, mas de idade que apenas percebemos tardiamente. A vida seguiu com seus ritmos. Houve jantares normais onde a conversa falava de escola e não de cláusulas. Houve dias em que eu, ainda, pegava o tablet e olhava para a assinatura e sentia um formigamento de culpa, mas também sabia que havia outro papel, um documento que garantia a assistência, que transformava a obrigação em liberdade. Nada estava consertado como antes. O que tínhamos era uma nova forma de arranjar as coisas. Rafael e eu decidimos que, se algum dia formalizássemos algo público, seria porque queríamos, não porque alguém exigira. O tempo cuidado dá frutos inesperados. Tomás cresceu com a percepção de uma mãe que lutava de modos estranhos, mas que sempre voltava para casa. Ele observava, copiava gestos, e era, sem saber, um juiz em miniatura que punha no seu lugar quem julgava. No dia da plateia lotada daquela formatura, o mesmo dia de que falo às vezes como se fosse um portal, eu sentei e vi, de novo, o brilho dos canudos voando, os rostos iluminados pela crença numa etapa vencida. Mateus estava lá, a face ponderada, e não mais a de quem queria provar algo para si. Quando Tomás voltou então, ele me pegou pela mão, me puxou para o corredor e murmurou aquilo que já contei. Mãe, eu sei por que você fez o que fez, não por ele, por vovó. Obrigado. Aquelas 4 palavras, pequenas e ásperas de sinceridade, foram como um selo. Algo que eu não sabia que precisava aconteceu. Mateus se levantou e saiu. Não foi um gesto pomposo, foi uma saída de quem percebeu que o julgamento tinha sido prematuro, que as histórias têm camadas que ele não soube ver. Quando a porta bateu, senti o peso que saíra de mim, uma sensação de limpeza que vinha mais de ser compreendida do que de ser absolvida pelo mundo. Depois da formatura, a vida deu voltas e nos levou a um lugar que não imaginei por inteiro. A escolha que fizemos, passo a passo, virou base para algo que eu, no começo, achei impossível. Um compromisso que não era um contrato de medo, mas uma decisão de partilhamento. Não foi um casamento com pompa. Foi uma celebração íntima, com poucas pessoas, numa tarde em que o sol veio com moderação. Ao invés de alianças douradas e discursos grandiosos, assinamos um guardanapo, não por ironia,
mas em paródia solene do que havia me aprisionado. Escrevemos ali, com a caneta pesada que me lembrava a primeira que usei, declarações que eram promessas e nada tinham do peso de cláusulas jurídicas. Era um pacto de escolha, com testemunhas e sem impressões digitais de poder. Havia riso, lágrimas e a leve sensação de que, pela primeira vez, não trocávamos o coração por segurança. A cerimônia foi pequena, cheia de detalhes que cheiravam a casa, bolo queimado no cantinho pela minha falta de prática, amigos que comentavam que nossa história parecia roteirizada e pessoas que haviam nos visto na pior e na melhor e ainda assim seguravam nossos pistões. A vovó Dona Teresa compareceu sentada com cuidado, com a vibração dos olhos que sabiam-se presente e amada. O termômetro, claro, ficou ali, discreto na bolsa de quem sempre foi parto daquela história. Com o tempo, a hecatombe da mídia ficou menor. A ex-esposa Fabiana continuou sua carreira de escritora, nós, a nossa. O hospital seguiu com protocolos e pesquisas. As pessoas falam de nós aqui e ali. Para uns éramos falhos, para outros exemplos de redenção. A diferença sempre era que agora eu olhava no espelho e via menos a mulher que vendera a imagem e mais a mãe que fez o que pôde. Isso não desculpava tudo, apenas me transformava. A liberdade que me foi devolvida não veio sem cicatrizes, mas veio com o direito de escolher. Há dias em que me pergunto como teria sido se eu tivesse dito não, se tivesse deixado a vovó sem o tratamento caro e as intervenções que nos compraram tempo. Não há prova certa para hipóteses, apenas a realidade que construímos. Tomás adulto, um pouco teimoso, e a minha mãe com risos que agora parecem mais do que ofegos de dor. Mateus, ele reapareceu na nossa história como um personagem com arrependimento e aprendizado. Não é inimigo, nem completamente amigo. É parte de um passado que inevitavelmente me moldou. No fim, a lição que ficou é simples e dura. Existem escolhas que salvam vidas e que, ao mesmo tempo, ferem almas. Aprendemos a reconhecer a diferença entre preço e preço que vale a pena. O contrato com Rafael foi a ponte e a armadilha. O que transformou a ponte em via segura foi o fato de que ele, no fim, escolheu a liberdade ao poder de controlar. Ele abriu mão de um certo tipo de soberania quando entendeu que riqueza sem compaixão é apenas peso. Hoje, quando olho para o envelope antigo guardado numa gaveta, sinto náusea e gratidão ao mesmo tempo. O papel que quase nos destruiu também nos forçou a construir algo com consciência. O gelato de Milão ainda aparece como memória doce em dias de calor. O termômetro ainda mora na minha bolsa por costume e cuidado. A cláusula 11, aquele monstro de frases frias, virou figura de memória e lição. Eu nunca esqueci do medo que aquela frase me deu, mas aprendi que há meios de proteger o que amamos, sem que o amor seja raptado por letras de lei. E quando alguém me pergunta se eu faria tudo de novo, eu respondo com honestidade. Faria, mas tentaria fazer diferente desde o início. Buscaria alternativas, pediria ajuda, tentaria não transformar o meu corpo e minha presença em mercadoria. Mas no mesmo fôlego, digo também que sem aquilo, talvez vovó não estivesse aqui agora sorrindo em festas de família. A complexidade da vida é isso, escolhas ambíguas que geram consequências imprevisíveis. Se você leu até aqui e essa história mexeu com você, comenta qual foi a parte que mais tocou. Compartilha com alguém que precisa ouvir que às vezes o certo é mestiço. E se inscreve para mais histórias que mostram que amor, poder e dívida se entrelaçam em maneiras que nem sempre são fáceis de decifrar. No silêncio que se segue às confissões, resta a convicção simples. A verdade, dita da hora certa, com coragem, tem o poder de desfazer muitas máscaras. Minha vida não ficou perfeita, ficou mais minha. E aquela noite da formatura, quando meu filho falou as 4 palavras que mudaram tudo, continua sendo um dos raros momentos em que a verdade, pequenina e direta, venceu a ruína da opinião alheia. Mateus saiu da sala naquele instante, não apenas por vergonha, mas porque viu que suas certezas eram insuficientes diante do que uma mãe faria por sua família. E isso, no fundo, me ensinou que ninguém pode julgar o valor de uma escolha sem conhecer suas urgências. A história segue, com dias de paz e dias de luta, com jantares normais e exames agendados. Mas olhando para Tomás sentado na sala, mexendo num livro que eu lhe dei quando criança, penso que, apesar de tudo, conseguimos transformar um contrato que nos aprisionava numa vida que nos acrescenta. E talvez essa seja a melhor maneira de encarar a complexidade, não como derrota,
mas como a tarefa contínua de escolher todo santo dia aquilo que nos faz humanos. Se esta história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir que escolhas difíceis podem às vezes abrir caminho para a liberdade de verdade. Obrigada por ter vindo até aqui.